Garry Kasparov é considerado por muitos como o maior enxadrista da história. Ele acreditava que o xadrez era um jogo mais biológico, já chegou até a falar que xadrez não era coisa para mulher. Mas, em 2002, ele se viu diante de uma realidade completamente diferente. A vitória de Judite sobre o maior de todos os tempos não foi sorte. Foi o checkmate em uma discussão secular. Gênios já nascem prontos ou eles podem ser construídos do zero? Se você acredita que talento é um dom divino, a história de Judite Polgar vai te fazer mudar de ideia. Eu sou Emerson Alberico, psicólogo especialista em psicologia baseado em evidências, e no vídeo de hoje nós vamos analisar a história de Judite Polgar, a maior enxadrista de todos os tempos. Para entendermos Judite, precisamos falar do seu pai, Laszlo Polgar. Ele era um pedagogo que tinha uma tese audaciosa. Ele acreditava que qualquer criança saudável, se fosse estimulada corretamente e o suficiente, poderia se tornar um gênio. E ele não esperou a sorte para obter os seus resultados. Ele transformou a própria casa num laboratório de alto rendimento. Ele escolheu o xadrez como métrica porque no tabuleiro os números não mentem. Não há espaço para opiniões, apenas para a eficiência do comportamento. Mas aqui entra um segredo que muitos críticos ignoram. Como manter crianças focadas em um tabuleiro 8 horas por dia sem transformar isso num trauma? Laszlo não usou a psicologia do medo, ele usou reforço positivo. Primeiro, ele transformou o aprendizado em gamificação, décadas antes desse termo sequer existir. Cada problema de xadrez resolvido, cada exercício que elas conseguiam ultrapassar, era uma pequena dose de dopamina para o cérebro. Em segundo lugar, ele utilizou também de reforçamento social. As meninas não eram isoladas do mundo. Elas não cresceram confinadas dentro de casa apenas estudando xadrez. Elas frequentavam lugares onde ter habilidades excepcionais no xadrez era extremamente recompensador. Elas eram espécie de celebridades nos clubes de xadrez. Então elas venciam adultos, elas venciam pessoas simultaneamente, elas recebiam validação constante por conta de suas habilidades. Laszlo entendia um princípio fundamental do comportamento humano. Nós gostamos daquilo que nós fazemos bem. Ao fazer com que elas se tornassem jogadoras de xadrez excepcionais muito rápido, ele fez com que jogar xadrez deixasse de ser apenas uma tarefa obrigatória para as meninas. O xadrez, então, passou a ser uma fonte de prazer e até mesmo parte da identidade de cada uma delas. Judite, especialmente, não jogava porque ela era obrigada. Ela jogava porque dentro do tabuleiro ela era invencível. E aqui está um conceito muito importante para você ter em mente. Quando você quer se manter fazendo uma coisa de maneira constante, é importante que você saiba de onde vem a sua motivação, porque ela pode vir de dois focos. De maneira extrínseca, que é quando a validação vem de maneira externa, como por exemplo as pessoas que validavam o comportamento e as habilidades de Judite ali nos clubes de xadrez, e a validação também pode ser intrínseca, quando a atividade por si só já passa a ser recompensadora. Mas técnica não é tudo. Judite enfrentou também um dos ambientes mais machistas e tóxicos dos esportes naquela época. Como então uma adolescente poderia manter o foco quando o mundo inteiro ao seu redor esperava que ela falhasse? Bom, o segredo é que uma técnica foi utilizada com ela chamada dessensibilização sistemática. Judite e as irmãs foram proibidas pelo pai de jogar em campeonatos femininos. Elas jogavam apenas na categoria absoluto, que é uma categoria que abrange homens e mulheres. Sendo assim, Judite se acostumou a ser jogada para os leões desde cedo. Enquanto seus adversários estavam gastando energia para tentar intimidá-la ou tentando trabalhar o seu ego ferido por estarem perdendo contra uma mulher, Judite tinha tempo de sobra para se concentrar apenas naquilo que importava: o jogo. Ela transformou o preconceito em uma vantagem competitiva. O excesso de confiança dos homens era o ponto cego onde ela desferia os seus ataques mais letais. Ela não estava ali para provar que mulheres podem jogar xadrez. Ela estava ali para provar que ela era a melhor. Judite Polgar foi a única mulher na história que conseguiu estar entre os 10 melhores jogadores de xadrez do mundo, alcançando o rating de 2.735 em 2005, fazendo com que ela ocupasse a 8ª posição do ranking mundial. Além disso, ela quebrou o incrível recorde de Bob Fischer, se tornando naquela época a pessoa mais jovem a se tornar grande mestre até o momento.
aos 15 anos e 4 meses de idade. Ela venceu 11 campeões mundiais e provou de uma vez por todas que o limite do potencial humano não tem nada a ver com gênero. A lição da família Polgar para a sua vida é direta. O talento é o que você faz com as ferramentas que você decide dominar todos os dias. A grande questão aqui não é se você nasceu com um dom ou não, mas sim se você tem coragem de construir um ambiente necessário para o seu próprio gênio aparecer. Se você gostou da história da Judith Polgar, a Netflix vai lançar, nessa semana do dia 6 de fevereiro, um documentário real sobre a vida e a história de Judith Polgar. Esse vídeo é só um pequeno comentário e algumas pequenas análises da vida de uma enxadrista e de uma pessoa incrível. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, eu recomendo que você assista. O nome do documentário vai se chamar The Queen of Chess, a rainha do xadrez, que de fato ninguém contesta que é a Judith. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é o Shark Mind. E aqui a gente não analisa apenas as jogadas, a gente analisa a mente por trás de cada uma delas. Um abraço!